que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos falando sobre mediunidade, vivência, prática, aplicação, discernimento, um estudo apaixonante. Estudando aqui com o Dr. Odilon neste livro, Mediunidade na Vida Diária. É o mais recente lançamento do Dr. Odilon Fernandes, que é muito preciso em suas respostas e muito sintético nas respostas. Aqui na questão 126, ele pergunta: o médium que se habitua a aceitar favorecimentos, não é? Favores. O médium que se habitua a aceitar favorecimentos, favores, em vários aspectos, em todos os sentidos. Ele responde: termina por se corromper. Neste sentido, é preferível que o médium peque por intransigência do que por condescendência. Os nossos adversários íntimos estão à espreita de qualquer amolecimento moral de nossa parte. Às vezes nós começamos fazendo pequenas concessões, recebendo pequenos agrados, pequenos favores, não é? Começamos assim, recebendo pequenos agrados, pequenos favores. Logo depois, a gente já aceita um carro, não é? Já aceita um sítio, já aceita uma fazenda. Isso já derrubou muitos médiuns, não é? Como nos diz aqui, Dr. Odilon, termina por se corromper. Chico tinha muito cuidado com essa questão, porque as pessoas sempre queriam presenteá-lo. Às vezes ele não tinha como recusar. Ele aceitava, mas logo passava adiante. Interessante isso. Ele aceitava, mas logo passava adiante. Até existe um caso muito interessante envolvendo o Clodovil, famoso estilista Clodovil, quando esteve visitando o Chico aqui em Uberaba. O Clodovil deu a ele de presente um par de abotoaduras de ouro. Clodovil foi com Chico até a casa dele. Chico não recusou, porque seria uma ofensa, não é? Mas Chico não usou abotoaduras, ainda mais de ouro, né? Foi com Clodovil até a casa dele e pediu ao Clodovil: espera um pouco aí. Foi lá dentro no quarto e voltou com uma caixinha, com um relógio muito caro que ele havia ganhado, não é? Ele pegou e presenteou o Clodovil com aquele relógio que ele já havia ganhado de outro. Aí o Clodovil disse que pensou assim: eu já sei qual vai ser o destino do meu par de abotoaduras. Ele pensou assim: o próximo que der a ele alguma coisa, ele vai entregar esse par de abotoaduras. Então o Chico era assim, às vezes, para não ofender, meu filho, recebia. Certa vez, lá no Grupo Espírita da Prece, ele recebeu uma tela linda, a óleo, uma tela original do Dr. Bezerra de Menezes. Uma tela linda do Dr. Bezerra de Menezes. Ele recebeu lá no Grupo Espírita da Prece. Ele virou-se para mim e para a Márcia, que estávamos lá, e disse assim: vocês poderiam guardar na casa de vocês essa tela para mim? E nós a levamos para a nossa casa. Está lá na parede da nossa casa até hoje, uma tela a óleo pintada por um artista famoso, Dr. Bezerra, com o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos, uma tela belíssima, e que, por sinal, se transformou em capa do livro que o Dr. Bezerra escreveu por nosso intermédio, Cristo em Nós. Em seguida, Dr. Odilon pergunta: é difícil e complexo o compromisso moral do médium, não? Ele pergunta: olha,
Foi perguntado a ele, ao Dr. Odilon, né? É difícil e complexo o compromisso moral do médium, não? Ele respondeu, mais complexo e difícil que o seu compromisso com a mediunidade em si. Ser médium é ser mais que mero instrumento de ressonância. Então ele respondeu, mais complexo e difícil que o seu compromisso com a mediunidade em si. Quer dizer, o compromisso moral do médium é mais difícil que o compromisso com a mediunidade em si, com a faculdade em si. O compromisso moral é mais difícil que o compromisso com a faculdade em si, porque ser médium é ser mais que mero instrumento de ressonância. Não é? Ser médium também é tentar dar exemplos, e bons exemplos. Ser médium também é tentar vivenciar a mensagem que prega ou que os espíritos ensinam através dele, não é? Para encerrar, Dr. Odilon foi perguntado a ele, qual a importância do médium dentro do contexto da doutrina? Qual que é essa importância? Ele respondeu taxativamente, relativa. Porquanto, como dizia Chico Xavier, o médium se compara a um pé de capim. Quando morre, nasce outro no lugar. A mediunidade é sempre mais importante que o médium. E em relação a ambos, a importância da doutrina é absoluta. Vejamos a precisão do Dr. Odilon. A mediunidade é sempre mais importante que o médium. Todavia, mais importante que o médium e a própria mediunidade é a doutrina. A doutrina deve ser colocada em primeiro lugar. Não é a mediunidade e nem o médium. A doutrina, a mensagem, sempre em primeiro lugar. A mediunidade é sempre mais importante que o médium. Em relação a ambos, a importância da doutrina é absoluta. Não nos esqueçamos de que, em relação ao próprio codificador, disse o Espírito de verdade. Não te esqueças de que tanto poderá ter sucesso como fracassar. O Espírito da verdade falou com Kardec. Você pode ter sucesso ou fracassar. Neste último caso, outro te substituiria, porque os desígnios de Deus não podem depender da cabeça de um homem. Graças a Deus, o Espiritismo não depende da cabeça de um homem. O Espiritismo é doutrina dos Espíritos, não é? E não é aí meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas que vai dizer como a gente deve se comportar e agir. Não é verdade? Então, muita paz, o nosso abraço, até o nosso próximo encontro. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.